Hoje tem gente em casa aí, né? O pessoal tá alegre, tá maravilhado, né? A gente se alegra muito, né, irmãos, quando a gente se reúne em família, né? E principalmente quando a gente trata assim de assuntos como esse. Este livrinho aqui, irmãos, ele é bem profundo, né, no seu assunto, porque ele fala de algo que está na nossa carne, mas que só a misericórdia do Senhor segura, né? Quando a gente olha assim um mendigo, quando a gente vê uma prostituta, quando a gente vê assim uma pessoa que está fora da sociedade, está à margem, né, dos planos de Deus, a única coisa que nos difere daquela pessoa é que nós estamos guardados pela graça divina. E nós precisamos, assim, irmãos, ter no nosso coração um sentimento de gratidão a Deus, de reconhecer que essa misericórdia tem chegado para nós. E o capítulo 3 desse livro, A Cura da Lepra, ele trata de um rebelde, né, Coré, Datã e Abirão. Coré era primo de Moisés, primo de Arão, né? E estava no meio da congregação lá de Israel. Foi um homem dotado de muitas qualidades, muitas habilidades. Ele era um homem assim que tinha eloquência. Talvez ele fosse um líder de um exército. Talvez ele fosse uma pessoa eminente na igreja. Soubesse ministrar, mas Deus havia escolhido quem? Havia escolhido Moisés para falar por Moisés. Deus, irmãos, ele sempre tem... ele não precisa nos dizer por que ele escolhe uma pessoa ou outra. Né? Ele não precisa nos dar explicações, porque ele é Deus. Como a Bruna disse aqui no pré-culto, né? Deus é grande e a gente é uma formiguinha. Talvez nem isto, né, nós deveríamos nos sentir. E aqui nesse livro, ele traz assim que Coré era da tribo de Judá, e a tribo de Judá, ela estava sempre do lado leste. Havia uma ordem para montar o acampamento de Israel, e a tribo de Judá estava sempre a leste. Eles amanhecia o dia, e ali era o melhor horário que eles tinham para adorar o Senhor. Quem é que dá as primícias ao Senhor? É o melhor horário que tem, é no amanhecer o dia. Né? Embora a gente tenha acordado durante a noite, a gente tenha orado durante a noite, né? Mas o melhor horário para você adorar a Deus, você louvar a Deus, é na manhã. E aqui diz que a tribo de Judá, ela era forte, ela era numerosa. A Bíblia fala, em Gênesis 49, que o cetro nunca ia se apartar de Judá. Deus sempre levantava reis da tribo de Judá, aonde Jesus também, como rei supremo, universal, veio da tribo de Judá. Né? Então, pertencer ao exército de Judá era algo assim, de renome no meio de Israel. Você é da casa de Judá, irmão? Então, não haja soberba no nosso coração, porque Deus revelou a Judá coisas que não revelou para as outras tribos. Porque o cetro nunca ia se apartar de Judá. E aqui, na Bíblia fala, em 1 Crônicas, e 6:16, também, Números 16, também fala como Deus tratou essa rebelião em Coré. Né? Coré, ele olhava para Moisés e talvez ele via assim, mas que homem pequeno. Moisés não sabia nem falar. Os irmãos se lembram, irmãos, que havia assim, uma ordenança da parte de Deus sobre a vida de Moisés. E esse Coré, irmãos, ele almejou não só a função de Moisés, mas ele almejava a posição dele. Uma coisa é você olhar para esse homem aqui, é o presbítero da igreja, né? A Bíblia fala que são constituídos presbíteros em todo lugar. Você almeja a função dele ou a posição dele? A gente precisa analisar o nosso coração, porque Coré olhava para Moisés e talvez ele tivesse, irmãos, até os mesmos dons que Moisés tinha. Talvez Moisés estendesse a mão, como ele fez muitos milagres. Estendesse a mão e demônios saíam. Tinham muitos dons, muitos talentos, muitos ministérios. E Coré também, talvez, na sua tribo, também tivesse essas manifestações. Havia algo no coração de Coré que eu e você precisamos analisar hoje, se não está acontecendo conosco. Muitas vezes você pensa assim, mas eu não quero a posição do pastor, é só incômodo. E é mesmo. É um negar-se diário. É uma renúncia diária. É um incômodo. Né? Mas há, sim, da parte de Deus, uma graça sobre o servo para
para ele ser protegido no mundo espiritual e desempenhar e liberar sempre paciência, sempre amor, sempre perseverança. Não é assim que ele age? Né, irmãos? Porque existe uma graça, uma misericórdia de Deus sobre a vida dele. Mas uma coisa é você almejar a função dele, outra coisa é você almejar a posição dele. A posição Deus não vai trocar. A posição de líder da igreja está sobre ele. Mas a função dele eu tenho que almejar. Porque ele ora, ele jejua, ele se dobra diante de Deus, ele se humilha diante do Senhor. Quando ele vê alguém em pecado, às vezes ele está andando na rua, os irmãos não sabem, mas às vezes Deus mostra coisas para ele na rua. Aí ele chega em casa, qual é a função do presbítero? Vai botar a cara no pó e vai se humilhar perante Deus por causa daquela pessoa. E muitos de nós somos livrados e a gente não sabe, a gente nem fica sabendo desses livramentos. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas essas coisas precisam ser trazidas para nós. Coré, ele almejou não só a função de Moisés, como líder de 1.200.000 homens de Judá. Não, ele queria a posição, ele queria ser visto. Eu tenho mais dons do que ele, eu tenho eloquência, esse cara nem sabe falar. Deus teve que levantar Arão para falar no lugar dele. Não é? Então, o rebelde, irmãos, isso é rebelião no coração, né? E aí ele fala assim, ó, que o rebelde deseja a posição e a função. E aqui tem outros atos assim que Deus tratou a vida de Coré, né? Eu queria lembrar os irmãos de Lúcifer. Lúcifer, quando ele estava na glória, quando ele habitava na luz inacessível, os irmãos lembram que quando Deus derrubou ele, veio 1/3 dos anjos para a terra também. Eram pessoas, irmãos, que viram em Lúcifer a manifestação daquilo que eles tinham dentro, mas eles não queriam se manifestar. Muitas vezes você olha alguém na igreja, você vê a pessoa está caindo em pecado, e você não pode apontar. Mas há algo dentro do teu coração que diz assim, tomara que Deus venha julgar essa pessoa. Tomara que Deus mostre para todo mundo o que ela está fazendo. É algo muito interno, irmãos. E aqui, nesse ministério, a gente vai lá dentro da nossa alma. Esse livro, ele fuça na nossa alma. Ele perscruta as regiões da nossa alma para nos mostrar os nossos pensamentos. Então, vem alguém levantar aqui e trazer um testemunho. Não julga, não critica. Não analisa essas coisas pequenas. Pega os princípios espirituais e vê no teu coração se você está praticando aquilo. Isso que traz crescimento para nós, irmãos. E Coré teve um fim muito triste. O fim, que aqui o capítulo 3 desse livro conta, né, é que a terra abriu-se embaixo de Coré e engoliu ele, a família, os amigos, os conhecidos, todos que eram daquela tribo. A terra engoliu vivo. Para onde os irmãos acham que eles foram? Foram direto para o inferno. Essas vidas aqui não vão conhecer nem as trevas exteriores, eles vão direto para o inferno. O lugar onde o verme não morre. Então, a gente precisa realmente analisar o nosso coração dia após dia. Pega a palavra, irmão. Vai para a palavra, se você está com... Muitas vezes eu sinto, assim, ó, coisas se movimentando dentro de mim, assim, pensamentos que vêm, às vezes até a respeito dos irmãos. Eu tenho que levar aquilo diante do Senhor. Eu tenho que analisar aquilo. Eu tenho que ver se eu estou limpa, se eu estou pura, para chegar aqui diante dos irmãos e liberar amor. Porque é só o que edifica. Não, a eloquência, o conhecimento, os amparos bíblicos, nada edifica os irmãos. O que edifica é o amor de Cristo, irmãos. A soberba da vida, o conhecimento, é só para nos inchar. Coré estava inchado de tanto conhecimento. Ele olhava para Moisés e via se Moisés era um homem fraco, um homem caído, né? Mas ele tinha aquele sentimento, mas se eu tivesse no lugar dele, quanta coisa eu não ia fazer. Quanta liberação de dons e talentos que eu não ia fazer, né? Então, a gente precisa analisar o nosso coração e pedir perdão ao Senhor, se algum dia, né? Algum dia a gente tenha julgado alguém, será que não? Ah, irmão, fala sério, né, irmãos? Então, a gente precisa limpar a nossa alma, né? Nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos todos farinha do mesmo pão. Todos nós temos a mesma natureza, por isso que a Bíblia nos ensina a tratar essa natureza, que é rebelde,
né? Mas ela pode ser transformada num homem como Moisés, que quando viu a rebelião se acender, o que ele fez? Botou a cara no chão e chorou e pranteou diante de Deus e se humilhou até o ponto de, né, Deus fazer aquilo que ele tinha que fazer. Amém, irmãos? Que Deus venha edificar vocês todos.